Mas o que nós estamos aqui a chegar à conclusão é que, no fundo, o jornalismo, no seu melhor, é uma espécie de sistema que depende de outras coisas na sociedade, não é? E que sozinho não faz nada, Exato. não é? E que tem a escola, as infraestruturas, a política, os movimentos cidadãos, a cidadania, a cultura, a arte, ou seja, é uma espécie de... um nó, exatamente, destas ligações todas, e que para ser melhor só pode acontecer se estas coisas todas à volta trabalharem em conjunto, evoluírem ou não, etc. E, portanto, sim, é muito difícil, às vezes pode ser um bocadinho até basófias, não é? Sim. Mas a verdade é que o jornalismo, tal como eu disse no início deste programa, é contar se é contar estas histórias e contar-se a sociedade uma à outra, então depende de todas estas coisas na sociedade. Sim, eu acho que... E que vocês falam aqui no programa, não é? Sim. De certa forma. Nós Economia, espírito cívico, ambiente, tudo isso... Já tivemos agricultura, Sim. já tivemos território, olhar para o território como Sim, um todo. e também é o facto... Sim, e também é o facto de, por exemplo... Eu agora ter percebido que aqui é uma cooperativa, este prédio, por exemplo, se eu contar esta história do que é que aconteceu aqui, este prédio pode ser um exemplo para outras pessoas mais tarde virem a fazer exatamente a mesma coisa. É uma cooperativa na construção, Exatamente. Mas mesmo isso não, já é ótimo. Sim, mas tudo isso, ou seja, Há muitas opções. essa ideia de que haverá ou poderá haver alguém que, algures no sítio, em Évora, não é? Veja essa história, contar a história ao mundo, do mundo, Sim. é um bocado essa ideia do jornalismo, para voltar ao princípio. Sim. Também devemos estar quase no fim. Sim. Pronto. Sim. Acho que é uma boa ideia, ou seja, para além de ser um nó de muitas outras coisas na sociedade, também faz com que essas coisas se autoconheçam. Ou seja, é um causa e efeito. Exato. Causa e efeito. E acaba por ser uma maneira de melhorar essa comunicação que tu estavas a dizer que precisa de haver. Sim. E faz parte, é quase ajudar que essas conexões todas... É um bocado como as pinturas rupestres. Começa por aí, não é? Sim. Só que é de forma profissional. Sim. Bem-vindos ao podcast No Seu Melhor, um podcast onde queremos olhar para indústrias diferentes, temas diferentes, nas suas melhores versões. Hoje temos connosco a Catarina Carvalho para falar de jornalismo no seu melhor e para também referir antes disso que esta temporada temos o apoio da Alves Ribeiro e da Lisboa Nova e também podem nos apoiar na Steady, numa plataforma de apoio individual. Mas sim, hoje temos Catarina Carvalho de A Mensagem de Lisboa. Olá. Bem-vinda. Muito Olá, obrigado. bem. Obrigada pelo convite. Obrigado. Então, para começar, eu acho que jornalismo é sempre uma coisa estranha de contextualizar, porque eu acho que é um tema que pessoas percebem em termos de os artigos que saem, mas contextualizar o jornalismo, eu acho que neste momento, o que é o jornalismo agora, também quem és tu, o que é que fazes e porque é que o jornalismo é importante para ti? Bom, tantas perguntas. Sim. Ok, vamos organizar as ideias. Para divagar e chegamos lá. Sim, vamos organizar as ideias. Então, jornalismo, o que é? Se calhar é melhor começar por o que é que eu faço, que é para perceber o que é o jornalismo. Exato. Pronto, então, Catarina Carvalho, eu comecei a ser jornalista muito cedo, com 19 anos. Não me lembro de querer ser outra coisa na vida, a não ser jornalista. E porquê? Porque eu cresci numa família em que a minha mãe era professora de português. Eu lia muito quando era pequena. E daí a língua também ser uma coisa tão importante. Certo, a língua era super importante. Eu comecei cedo a perceber o que era contar histórias e que era muito interessante contar histórias e também ler histórias contadas pelos outros. E o meu avô tinha uma paixão muito grande pelo jornalismo, não sendo um jornalismo profissional. Ele era correspondente em Lisboa de um jornal açoriano, o Açoriano Oriental, o jornal mais antigo de Portugal e um dos mais antigos da Europa. E ele ainda está ativo? Está ativo, claro que sim. E eu cresci com ele a escrever os seus artigos para mandar para o jornal numa máquina de escrever, tic, 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 e em que ele mandava os artigos por correio ou por correio em mão, ou seja, as pessoas que iam daqui para lá no avião, ele ia ao aeroporto levar os seus artigos para escrever. Eram crónicas de Lisboa, era assim que se chamavam os artigos.
e eram sobre a cidade, sobre a grande cidade. E muitos deles eram sobre coisas negativas, eram sobre os crimes que havia em Lisboa, o que é que tinha acontecido de acidentes, casos complexos, etc. Eu nasci com esse jornalismo, que também existe. Sim. Portanto, para explicar, não há um jornalismo só. O jornalismo é basicamente contar o mundo de uns aos outros. Ou seja, é Isso é uma contar, definição muito fixe. contar o que se passa, explicar o que se passa, muitas vezes também contextualizar, traduzir. Eu ia dizer traduzir, mas é mais ou menos a mesma coisa. Sim. Porque é que isto é importante para nós? O que é que nós temos a ver com isto? Sim. Começa com coisas tão básicas como aquelas que nós temos, por exemplo, no nosso prédio, de saber o que é que o vizinho do terceiro andar faz, ou com quem anda a vizinha do quarto, mas também falar sobre coisas que são importantes para a nossa vida. Sim. Às vezes o jornalismo esquece dessa parte do que é Sim. importante para a nossa vida e passa a fazer um jornalismo muito para uma certa elite, não é? Porque, ou seja, passa a fazer coisas do que é importante para uma certa elite e esquece Sim. do que é que está por baixo e do que é a vida das pessoas. Portanto, há muitos tipos de jornalismo. Há jornalismo local, há jornalismo internacional, mas ele todo faz a mesma coisa. Basicamente, conta, explica, traduz. Nós temos connosco a trabalhar na Mensagem de Lisboa um jornalista que trabalha comigo desde que eu tinha 20 anos, basicamente, e que é o Ferreira Fernandes, que era grande repórter no Diário de Notícias quando eu comecei. E ele dizia-nos uma coisa quando nós éramos miúdos e ele estava lá a tratar com os estagiários e era: opá, vais lá e contas. É só isso. É só isso. É engraçado também porque estavas a dizer isso tudo e eu noto de vez em quando eu leio, porque a minha vivência da vida é sempre um bocado estranha em termos de eu não caibo muito facilmente em caixas, mas parece que caibo, é uma vivência estranha sempre, mas uma coisa que eu noto de vez em quando é ler artigos e noto que eu não estou a perceber o que é que está subentendido. Mas essa parte também é muito engraçado, porque é o contextualizar, é um traduzir, mas ao traduzir também tens de perceber o que é que as pessoas sabem, quem é que é a tua audiência, o que é que sabem, e não tens de dizer essas coisas. Claro, mas o contexto é isso, ou seja, o contexto é precisamente o explicar a quem não sabe porque é que aquilo é importante. Exato. E isso é uma das coisas que faz com que todo o jornalismo seja bastante local, porque tu estás a falar para uma audiência que é local. Vou-te dar um exemplo. Nós temos em Portugal, em Lisboa, uma série de pessoas que não percebem nada do que é a cidade e do que é o país e de como é que nós aqui chegamos. E nós tentámos, na Mensagem de Lisboa, às tantas, fazer um trabalho de tradução, mera tradução. Ou seja, nós traduzimos os artigos para uma certa camada de pessoas que estão a viver em Lisboa, mas que não falam português. Sim. E nós começámos a fazer isso e percebemos rapidamente que não podíamos nunca fazer isso, que tínhamos que fazer isso contextualizando. Sim. Para isso poderia ser interessante a inteligência artificial. Já nos candidatámos a várias bolsas para fazer esse tipo de trabalho. Sim. Não ganhámos nenhuma porque é caro, não é? Sim. Tem que se desenhar bots que façam isso automaticamente. Ou seja, que digam, por exemplo, quando eu chego aqui, onde vocês estão a gravar este podcast, que é na Expo, eu chego à Expo e eu sei exatamente o que é a Expo. Eu sei que a Expo, eu sei que o Parque das Nações foi criado na Expo 98, sei que houve alguma polémica com os terrenos, sei o que é que foi feito com os terrenos, sei o que é que aconteceu de especulação imobiliária a seguir. Eu sei isso tudo, sei, não preciso de sequer pensar. Mas alguém que chega aqui de novo não sabe nada disso, então... uau, esta construção é completamente diferente. Exatamente. Então, ou seja, essa contextualização do que é a cidade, como é que nós chegamos aqui, nós temos que a fazer para as pessoas com quem estamos a falar. Sim, claro. Então, essa ideia de nós... Foi também uma falta dessa contextualização que levou a muita especulação imobiliária no centro de Lisboa, que eram sítios que nós, lisboetas, tentávamos não ir para a Alfama, muitos sítios, e pessoas que não tinham contexto foram lá tipo, mas isto é tão giro. É giro isso que estás a dizer, porque na verdade essa ideia de olhar de fora para as coisas é um bocadinho aquilo que faz com que nós olhemos com frescura também para as coisas. E, por exemplo, eu há 20 anos, quando se era jornalista de uma forma diferente, e foi aí que começou a minha paixão pela cidade. Não foi mal eu nasci, embora tenha nascido em Lisboa, apesar do meu pai vir dos Estados Unidos e da minha família vir dos Açores. Também sou como tu, uma pessoa com muitas misturas. Quando eu comecei a crescer, eu vivia em Alvalade.
Então eu não conhecia a cidade. Quando é que eu comecei a conhecer a cidade? Quando o Diário de Notícias, onde eu comecei a ser jornalista, já agora vou contando estas partes da história, quando o Diário de Notícias era na Avenida da Liberdade e os jornais, era maravilhoso trabalhar no jornal, porque se acabava o trabalho às 7 da tarde ou às 5 da tarde, escrevia-se a sua peça, o jornal saía no dia seguinte, aquele tempo de espera não acontecia nada, então nós íamos para a cidade. Sim. Então eu comecei a ir à Baixa, à Alfama, Bairro Alto, que eu conhecia só à noite. Sim. Então eu comecei a conhecer a cidade. Nessa altura, quando eu andava em Lisboa, quando tinha para aí 20 anos, 25, a Baixa estava vazia. Sim. Não havia ninguém na Baixa, ninguém queria morar na Baixa, ninguém queria viver na Baixa, todos podíamos ter comprado prédios na Baixa, sim, porque era um sítio que ninguém queria. E eu lembro-me de pessoas a pedirem boleias para não terem de andar na Baixa porque não era seguro. Exatamente. E ao fim de semana ainda era pior. Exato. Então, essa frescura que nos trouxeram estes olhares de fora, sim, também é interessante nós, sim, vermos, porque também muda um pouco a cidade. E para também um bocado voltar para o teu avô, sim, porque esta correspondência que ele escrevia quase que era, de alguma forma, trazer... Olha, sim, Açores, vocês sabem todos os problemas que há lá, mas olha, que Lisboa também não é perfeito. Não, eu acho que era isso, era para exatamente mim, como a mesma alguém coisa. que foi viver para Londres para 5 anos, foi super importante para eu voltar para Lisboa e para Portugal com uma frescura de, ok, não é tudo terrível. Não é tudo mau, exatamente. Exato, porque há muita facilidade em quando é isto que se vive sempre, de ter o peso todo disso sem a frescura. É isso. O jornalismo devia dar isso às pessoas. Nós tentamos na mensagem fazer... Uma das muitas coisas. Sim, mas nós tentamos na mensagem... Lembro-me no início na mensagem, há 5 anos, quando nós fomos entrevistados pelo Fernando Alvim, e acho que era a Diana Duarte que estava a trabalhar com ele, e ela perguntou, mas não têm medo que as histórias se esgotem na cidade de Lisboa? E nós olhamos para ela e dissemos não, porque não há histórias a serem contadas na cidade de Lisboa. Então, grande parte, eu acho, da nossa... não vou dizer, eu estou a evitar dizer a palavra sucesso, mas pronto, da nossa boa vontade em relação a nós, das pessoas, sim, grande parte da boa vontade, sim, em relação a nós, das pessoas, tem a ver com nós olharmos para a cidade com frescura, como se fôssemos correspondentes estrangeiros a chegar a um sítio e dizer, este senhor que é homem do lixo e que faz livros para crianças no São Vicente, na Graça, que giro, este João, isto tem uma história aqui para contar, nunca ninguém, sim, tinha contado esta história. Ou então, por exemplo, de chegarmos à Lena, que canta fado no bairro da Boa Vista e que é uma força da natureza, e dizermos, esta pessoa tem que participar na nossa mensagem ao vivo, as pessoas merecem conhecer, ela merece que as pessoas conheçam e as pessoas também merecem conhecê-la. Então, sim, essa parte de descobrir, estar sempre a descobrir, ter sempre curiosidade, nada de ser chato, esse é o tipo de jornalismo que nós fazemos, não é o único, não é? Sim. Esse não é o jornalismo, não é preciso ser só isto. Eu acho que é preciso também que haja um jornalismo watchdog, um jornalismo que faz uma verificação de factos. É preciso outro jornalismo que faz... Que questiona seriamente as pessoas... Sim, e que investiga também, de alguma forma, a corrupção e etc. Sim. Não é o único que existe, exato, não é? Pronto. Pois, e é isso, um bocado, quando se pensa em jornalismo, geralmente pensa-se de grandes empresas que fazem... E depois é muito o que tu estás a dizer, os fact-checking, entrevistar pessoas importantes, seja elas de várias, sim, formas. Sim, então é bonito, porque eu acho que o jornalismo, tipo a mensagem, não é um jornalismo novo em termos de... Não é a primeira vez que acontece, mas é fresco nesta altura... em que parece que não é uma coisa tão normal. Sim, na verdade há um efeito. O jornalismo também tem ficado, isto pode ser uma percepção minha de fora, mas tem ficado um bocado mais... fora do mundo. Sim. Fora da comunidade. Fora de... Sim. Mais para como é que se conecta ao mundo. É muito fácil de explicar essa... Não é fácil, mas nada é fácil no jornalismo. É tudo super complexo porque são imensos vasos comunicantes. Exato. Mas é fácil explicar como é que chegamos aqui. Há um efeito que se chama efeito Watergate. E que é um pouco a ideia de que os jornalistas querem todos ser o Bob Woodward e o Carl Bernstein, sim, porque eles de facto se tornaram superestrelas, fizeram cair um presidente, e isso é um bocado a medida do impacto que o jornalismo tem.
E, portanto, a partir de um determinado momento, passou a ser esse o jornalismo mais bem visto, mais falado nos mídias, que mais se fez filmes sobre. Sim. E, portanto, há essa ideia de que toda a gente quer ser mesmo o Spotlight Spotlight, o Spotlight do filme claro, que o ganhou Spotlight, Oscar, ou seja, também é sim, derrubar o Spotlight também a é investigação. sim, exato, o Spotlight também é um gabinete de investigação do Boston Globe que traz, e bem, a grande investigação sobre pedofilia nos Estados Unidos. E pronto, é a mesma coisa, é a mesma escola. Exato. O que é que acontece? Acontece que não há só isso, e nunca houve só isso. Só que às vezes é mais difícil fazer, ou era mais difícil, vamos voltar um pouco atrás também. Esse jornalismo é um jornalismo de massas, não é? Sim. Porque é um jornalismo nacional, é um jornalismo que fala para as pessoas todas de um país, não é? Sim. O que é que acontece? Quando nós mudamos o paradigma daquele jornalismo que eu fazia e que era publicado num jornal em papel Sim. e passa a ser o digital, nos inícios do digital, até há, sei lá, eu diria até se calhar há 10 anos, ou seja, 1995, 96, que é quando começa a internet a nascer, até há 10 anos para trás. Esse jornalismo é de volume. Ou seja, como a internet traz uma coisa péssima ao jornalismo, que é a ideia de quanto mais... É os clickbaits, não é? Exato. Ou seja, tu tens que ter um anzol para ganhar o máximo de cliques. As pessoas só vão ler o título, Exato. então tem de ser o título mais acessível possível. E o clickbait significa que... Porque é que existe? Porque o clique é que é valorizado pelas Exato. empresas de publicidade na internet. Foi uma coisa, parece agora esta guerra no Irão, ou seja, é algo em que nós entramos, parece que não estamos a perceber o que é que vai se passar, sabendo perfeitamente que as consequências são muito negativas. Sim. Então, nós todos começámos a trabalhar... Estão errados. Os incentivos estão errados, mas nós sabemos e vamos à mesma, como Sim. carneirinhos por aí. Então, nós fizemos isso todos fizemos isso. E o que aconteceu foi que tornou-se cada vez mais difícil de trabalhar ou tornar sustentável um jornalismo mais local, que havia, sempre houve nos Estados Unidos. Aliás, Portugal tem muito pouca tradição de jornalismo local com qualidade. Há muita tradição de jornalismo local com qualidade na Alemanha, por exemplo, na Suíça, são sítios mais regionalizados. Sim. Todos os sítios que têm maior regionalização, maior grau de decisão local. Provavelmente Itália também. Provavelmente Itália também, sim, Itália também, certamente. Embora a Itália sofra um pouco também do Portugal sofreu, que é uma certa falta de literacia, etc. Sim. E também Países mais pobres. Houve uma nacionalização muito forçada em Itália para tentar criar uma coesão que não existia. Claro, exato. Todos os países que têm isso, mas Espanha, que também tem isso, tem um grande jornalismo e forte jornalismo local de grande qualidade. Em Portugal nunca houve grande qualidade, também tem a ver com... Esse nasceu provavelmente também na Resistência, não? Provavelmente também. Não sei muito bem a origem do jornalismo local de Espanha, mas também o facto de ter regiões mais fortes também faz com que isso aconteça. O que é que em Portugal aconteceu? Em Portugal, que não havia jornalismo local de grande qualidade, com exceção do Açoriano Oriental e dos jornais da Madeira, mas pela própria dispersão geográfica, não é? E também pela regionalização, claro, a força regional. Exatamente, e a força autonómica, Exato. não é? Portanto, isso existiu nesses países e digamos, não existe aqui, não é? E, portanto, aqui, por exemplo, nós quando nascemos... Também é estranho fazer um jornal local em Lisboa, quando Lisboa é o centro e é tudo sobre Lisboa. Era isso que eu ia dizer. É quando nós nascemos, toda a gente dizia, um jornal local em Lisboa. Qual é que foi tipo o corolário maior disto para nós? Foi quando nós ganhámos o prémio Gazeta de Imprensa Regional, sendo um jornal de Lisboa, porque finalmente as pessoas perceberam que Lisboa não era o Terreiro do Paço, não é? Que Lisboa é Massamá também, que Lisboa é também Alvalade, é Campo de Ourique, e são zonas onde acontecem coisas e de que não se falava. Exato. Pronto. Portanto, mas voltando ao assunto macro da história do jornalismo, então, a partir desse momento, portanto, tipo, imagina, final dos anos 90, início dos anos 2000, toda a gente andou pelo volume, não é? Sim. Há 10 anos para cá, começou a perceber-se que, não pode haver, se há 10 milhões de pessoas em Portugal, e se antes os jornais vendiam 140 mil exemplares, não pode haver 2 milhões e 500 mil pessoas a ler os jornais. Pronto. Ou se calhar há 400 mil, sei lá, 500 mil, por aí.
Ou seja, não é verdadeiro, esses números não são verdadeiros. Exato. E, portanto, os meios que apoiam o jornalismo, não é? Que são basicamente a comunidade empresarial, a economia, não é? Sim. Começou a perceber que há outras maneiras de fazer as coisas. Sim, Então começaram e ali, a fazer sim. mais... Não interessa tanto quanto cliques tens, interessa mais o que é que consegues Exato. Sim. a partir daí. Exato. Ou, por exemplo, o que é que as pessoas leem quando estão a ler, o que é que as pessoas fazem com aquele jornal, Sim. se confiam ou não. Sim. Por exemplo, o Correio da Manhã, as pessoas se calhar não confiam, não é? Mas leem, gostam de ler Sim, as coisas, sim, embora sim. não confiem. É um bocado aquela coisa do... É uma história que se lê. Sim, é uma história que se lê. E, portanto, o jornalismo começou a passar a ser local. O que é que Sim. eu acho que falta? Mais local, não é? O que é que eu acho que falta? Acho que falta um pouco haver uma responsabilidade social na sociedade civil. Sim. E quando eu falo da sociedade civil, eu não falo só das pessoas individualmente, eu falo também das empresas. As Sim, empresas sim. vivem numa democracia e querem viver numa democracia, Sim. não querem viver num sítio onde alguém no Estado decide quem é que vai viver ou não, Sim. sendo uma empresa, não é? E, Sim. portanto, o que é que falta? Falta, e é isso que a gente luta. Nós não lutamos, por exemplo, por apoios do Estado. E porquê? Por vários motivos. Neste momento específico, porque se o Estado muda, o que é que vai acontecer? Se o Estado se torna mais autoritário, nós estamos Sim. dependentes do Estado. Porquê? Exato. Não faz sentido. Esse é um ponto. O segundo ponto que nos faz não querer apoios do Estado tem também a ver com stakeholders. Nós não queremos ter dinheiro para fazer o que queremos. Não. Nós queremos trabalhar para a comunidade e que seja a comunidade a trabalhar connosco. Exato. Da comunidade fazem parte empresas, instituições, grupos de pessoas individuais. Portanto, existe eu acho que o jornalismo deve ser, por princípio, algo da sociedade civil. Sim. Não deve ser algo do Estado, não é? E, portanto, é por isso que nós lutamos... Para isso também temos a Lusa. Também temos. A Lusa exato, a Lusa e a RTP são Exato. duas coisas diferentes, não é? Mas que dizem respeito à mesma coisa, que é preciso haver um serviço público para Para o ter... Estado também conseguir comunicar, exatamente. E também porque por exemplo, nós estamos em Lisboa, não temos capacidade de fazer mais, mas, por exemplo, a Lusa tem a obrigação de conectar o país também, não é? De trazer notícias de vários sítios. A RTP é para mim um canal absolutamente essencial e quanto mais Sim. eu vejo os outros, e até há um em que eu trabalho, mas eu acho que não é por termos Chico Notícias ou CNN ou etc. que anula esse efeito de coesão Exatamente. nacional, que nós até nem temos problemas de independências, não é? Nem de autonomias, etc. Mas a Lusa e a RTP precisam de existir para Exato. haver essa... Sim, coesão. mas isso volta para o facto que jornalismo é muitas coisas ao mesmo tempo. E também é isso. Pronto. Exato. Não pode ser tudo isso, não é? Exato. Trazer o jornalismo para uma coisa não dá. Não dá. Não, quer dizer, Especialmente porque... cada vez há mais nicho, não é? Exato. E é isso um bocado também uma dessas mudanças que estavas a dizer que há 10 anos para cá, perceber que os nichos Sim. têm muito poder económico, que os nichos Sim. movimentam muito atenção e Sim. mudou muito também. Sim. Conseguir focar mais nos nichos traz muita atenção também. Sim, em Portugal eu acho que é um caso absolutamente extraordinário, digno até de, se calhar, de algum estudo internacional, que é a quantidade de jornais económicos que existem em Portugal. Não, mas é verdade, porque não há um país cuja economia seja tão frágil e que tenha tantos jornais económicos. Porquê? Porque é uma espécie de comunidade que se está a autoalimentar. Então, existe o ECO, existe o Jornal Económico, existe o Jornal Económico, não, o Jornal de Negócios e o Jornal Económico, existem imensos sites sobre economia, pronto, pequenos, que dizem que fazem coisas específicas sobre impostos, sobre finanças pessoais, etc, etc. Porque é uma comunidade que se serve a si própria, portanto, e é bem, ou seja, o que faz impressão é que essa comunidade, porque tem esse poder económico, se autoalimenta de forma muito mais fácil, por exemplo, do que um jornal que fala sobre cidades, ou seja, o que acontece é que era possível que houvesse mais informação de outras áreas se a sociedade civil estivesse alerta para que alguém tem que pagar isto, ok, Sim. certo? Essa parte está fora de questão, porque a gente tem que se alimentar, não é? Exato. Ou podemos ir fazer outras coisas, não é nada que implique fazer isto. Enquanto for útil, Sim. faz-se, não é? Exato. Pronto, é isso.
Sim, também nisso, muito parecido, muito diferente e com mais tempo de instituição, nós temos 3 jornais de futebol. Pronto, Grandes, lá está, que claro. também olhando para fora de Portugal não é uma coisa estranho, normal. exato. É estranho. Exato. Mas conseguem-se autoalimentar com a economia que gera. Aí, exatamente, aí alimentam-se com os seus utilizadores. E criaram canais de televisão e rádios e etc. Precisamente porque as pessoas perceberam já que aquilo existe. Por exemplo, Exato. se nós pensarmos assim, tipo, imagina, a mensagem tem um formato de doações, as pessoas podem doar para a mensagem. Imagina que a gente dizia, pronto, o que é que seria de vocês sem conhecer estas histórias? Se a mensagem acabar, vocês não vão conhecer essas histórias, não é? As pessoas, se calhar, apercebiam-se, ok, sim, de facto, é verdade, eu gosto de saber o que é que se passa na minha rua. Aliás, Sim. o grande sonho da mensagem seria sempre ter um bocadinho macro e um bocadinho micro. Sim. Seria ter em cada bairro ter um correspondente, por exemplo, aqui em Lisboa era espetacular ter isso. Imagina que nós tínhamos uma equipa de 20 correspondentes, mas não é para estarem connosco, é para estarem em Campo de Ourique, é para estarem em Campo Lide, etc. E também macro, no sentido de Sintra, Cascais, Almada, Lisboa. exato, Setúbal. Toda a gente que, quando compra o passe de 40 euros, Tal e qual. onde podes movimentar, exatamente. é ali que Aliás, queres ter era um giro a correspondente. termos um imposto sobre o passe, por exemplo, que viesse para a mensagem. Olha que giro. Isso era bom. Olha, vou propor à TML isso. Eles sim, até são bastante atentos ao que se passa na imprensa regional. Era muito interessante eles desenvolverem um modelo de negócio que desse 50 cêntimos de cada passe para olha, é isso, tipo, se quer o passe é 40, mas se quer dar, não é preciso ser a mensagem, pode ser um jornal regional, eles depois faziam uma espécie de uma pool, não é? Uma escolha Exatamente. de a mesma coisa. Exatamente. Como há vários sítios. Aonde é que quer doar? Sim. Exatamente, como aos impostos. Como a IRS. Exatamente. Sim. Ainda neste espaço de contextualização, algum contexto que falta importante para, tipo... Eu tenho a impressão, eu não sei se isto está certo ou não, porque, como disse, eu de vez em quando estou estranho nas caixas, mas tenho a impressão que o jornalismo ainda é visto como... Tem de ser esta instituição completamente cheia de valores, completamente coerente, e não é verdade. Há muitas instituições jornalísticas que fazem... Mais ou menos. Exato. Sim. Mas eu acho que também... Qual é que é a realidade de um jornal neste momento? Acho eu também. Sim, a realidade é sempre, como eu disse, com grande pressão económica, ou seja, a pressão não é económica, é financeira. Isso era normal há 20 anos? Foi, agora só que há 20 anos, quando nós éramos o único acesso ao público, as empresas davam mais dinheiro para publicidade e, portanto, as coisas funcionavam melhor. Eu acho que há valor, eu não sou favorável a uma coisa que se chama jornalismo cidadão, porque eu acho que é preciso... se há vantagem, isso vem um bocadinho da experiência americana, os americanos são muito restritivos, muito mais do que a gente pensa aqui. Há coisas que se passam aqui na imprensa que lá nunca se passariam, porque os americanos têm um sistema judicial que permite ter libels, não é? Portanto, julgamentos muito rápidos até, por causa de coisas de difamação e, portanto, coisas não provadas. Sim. Há casos que chegam ao Supreme Court em 3 anos. Pronto. Em Portugal, um caso... 20 anos, não é? Pronto. Ou mais. Pronto. Exato. E, portanto, os americanos têm muito essa ideia de que o jornalismo é uma profissão, é como aos médicos, ninguém é médico sem ter regras, não é? Sim. E as pessoas vão para a faculdade não é para serem doutoras, é para terem as regras que são precisas para não matar os outros. No caso do jornalismo, há regras que é para não fazer mal à vida das pessoas, não é? E, portanto, eu sou contra a ideia do jornalismo cidadão, embora acho que se deva fazer jornalismo com os cidadãos. Ou seja, eu acho que nós devemos servir os cidadãos e trabalhar com eles. Sim. Se tu tens uma dúvida e dizes, Catarina, eu acho que vocês da mensagem têm que investigar porque há ali qualquer coisa estranha e tal, não é?
Sim. Ali naquela zona, está ali a haver uma movimentação difícil. Eu acho que essa ideia de trabalhar com os cidadãos nesse sentido, ou seja, de trazer histórias ou de verificar essas histórias, Sim. é totalmente correta e Faz funciona quase como um ciclo, não é? Sim, é Tu uma dás, comunicação. eu dou, exatamente. E nós fazemos isso. Nós vamos para sítios, fomos para Chelas, trabalhámos 2 vezes em Chelas com o Nuno Varela, estivemos a trabalhar nas histórias de Chelas, pronto. Tudo isso, nós queremos fazer isso, queremos estar junto das pessoas, nos pés no chão e etc. Mas eu acho que os cidadãos não sabem fazer jornalismo como nós sabemos. E às vezes é estranho porque até nós podemos achar que não somos nada. O jornalismo às vezes tem muitos problemas de consciência, não estamos aqui a fazer nada, as pessoas já não querem saber de nós. Mas depois querem, porque, por exemplo, a verificação dos factos é absoluta, é quase uma técnica, não é? Sim, Nós sim, sabemos sim. como é que vamos verificar e o que é. Epá, isso não está bem assim. E também, muitos influencers são basicamente contadores de histórias e conseguem imensa atenção neles. Pronto. E é um bocado o que tu estavas a Exato. dizer também neste lado de jornalismo cidadão. São pessoas que estão a contar coisas Exato. sem a estrutura por trás para conseguir... Sem ou com, porque na verdade Sim. agora há uma estratégia um pouco diferente e que não me parece que seja o caminho fantástico, um caminho fantástico a seguir, mas que vai acontecer e pronto, que é, de facto há uma série de... Eu vou agora para um festival de jornalismo e vai-se falar muito disso, que é os News Creators. Portanto, basicamente são jornalistas que saíram das redações e que saíram da estrutura de uma redação e que estão a trabalhar sozinhos. O que é que acontece aqui? Destes jornalistas creators, há muito poucos que de facto têm capacidade para fazer as suas próprias reportagens e investigações. Sim. Então, é muito difícil que não seja simplesmente opinião sobre as coisas. Sim. E que é, no fundo, uma área do jornalismo, mas que neste momento está em grande desenvolvimento. Eu conheço alguns. Pronto, exato. Mais internacionais Mais portugueses internacionais portugueses não há muitos. Agora há umas tentativas, mas eu ainda não vi ninguém a fazer de forma pronto, mais profissional. Esses creators, se eles usarem as técnicas jornalísticas, ótimo, maravilha. Sim. Não sabemos se usam ou não, percebes? E muitas vezes eles trabalham sobre outras investigações já feitas por outras pessoas, não é? Sim. E, portanto, eles não sabem bem. Eu sou do tempo em que nós não citávamos um jornal porque não sabíamos quais eram as fontes desse jornal. Mesma coisa como não citar a Wikipédia. Pronto, ou não citar o taxista quando se chega a um país que se não se conhece. Então, o taxista... Exato. E o taxista quando eu vim para o Pode ser o início de uma história, mas não é uma citação. Sim, não vai ser uma citação, pronto. Mas eu ainda sou desse tempo em que não era possível fazer valer informações que não eram recolhidas por nós, porque nós não sabíamos como é que elas tinham sido. Isso é o supra-sumo do rigor. E bem, eu acho que é bem, embora, pronto, se nós nos confiamos uns aos outros, podemos fazer algumas coisas que vêm de outros sítios. Mas essa ideia de que os news creators são todos maus, quer dizer, não são todos maus. Também não são todos bons. Também não são todos bons, não exatamente. É só pelo ter facto cuidado. que têm esta educação que sim, são bons. E tem 2 bases que eu acho que que podem ser tão complicadas como as outras. A primeira é que eu não sei se eles estão a servir a sua comunidade ou se estão-se a servir a eles próprios. Sim. A segunda é que eles vivem nas mãos das grandes plataformas. Ou seja, eles vivem nas mãos do mesmo algoritmo que nós devíamos querer evitar, e isso é outra discussão, ou seja, paralelamente no mundo do jornalismo hoje em dia, eu acho que há 3 discussões interessantes, que é, aliás eu diria 4, se eu tivesse que assim estar a explicar isto para leigos, que é no fundo o que eu estou aqui a fazer, que é, há uma discussão sobre trabalhar com a comunidade, que é muito forte, que é, quem são as pessoas que de facto nós servimos. E não é só que estão connosco, é que nós servimos e que nós estamos a responder às perguntas que eles têm. O que é que eu faço por eles? Pronto. Primeira coisa, comunidade. Segunda coisa, impacto. Ou seja, o impacto é o que é que acontece na comunidade por causa de nós. Exato. Pronto. A terceira coisa é esta ideia dos creators, não é? Sim. Que é quem são estas pessoas que estão a sair do sistema. E a quarta é as infraestruturas, ou seja, como é que nós podemos sair deste redil do Google, do Facebook, do Instagram, do LinkedIn? Sim, dessas grandes empresas que
mostraram muito as suas valências nos últimos anos. Na verdade é um sistema... Nós andamos, pronto, fizemos revoluções por causa do capitalismo, etc. Mas é o suprassumo do capitalismo. São grandes empresas mundiais que dominam a comunicação, a relação entre as pessoas, tudo o que é humano, basicamente. E daí estavam quando o Trump entrou eleito, Na verdade, estavam lá ele foi todos. eleito, às vezes a gente esquece disso. Ele foi eleito, sim. Uma outra coisa que eu também queria trazer nisto, porque uma das coisas que eu sinto com este espelho todo que tu desenhaste, esta imagem toda que tu desenhaste, uma coisa que eu sinto sempre que hoje em dia ainda, eu acho que isto foi sempre super importante, mas ainda fica mais importante, é o conseguir, por exemplo, os criadores de notícias, content creators de notícias, eu também tenho de conseguir ver e perceber minimamente se ele é de confiança ou não. E não é pensamento crítico só, mas quase. O pensamento crítico acaba por ser super importante numa altura em que temos de perceber se nós confiamos nas instituições antigas, porque nós estamos numa altura em que todas as estatísticas mostram que nós confiamos menos e menos em governos, em notícias, em mainstream media, que hoje em dia está muito uma maneira de dizer isto geralmente tem os seus interesses e não nos estão a dizer quais é que são os interesses. E há muita desconfiança, muito fácil, mas eu acho que desconfiança não é em si o problema, é a parte como é que conseguimos ver depois, ter alguma capacidade de perceber se podemos confiar ou não. Sim, esse é o trabalho que não é propriamente jornalístico, embora seja, porque... Sim. Embora seja, porquê? Porque quando nós fazemos, por exemplo, não falei ainda... Volta para esta contextualização. Sim, não falei ainda disto aqui, mas, por exemplo, quando nós resolvemos na mensagem fazer a mensagem ao vivo, e que foi durante 9 meses, estivemos no palco do São Luís todos os meses a fazer uma mensagem ao vivo com pessoas da comunidade a contarem as suas histórias em direto para pessoas que estão na audiência. E agora vamos fazer mais uma, não sei quando é que este podcast vai para o ar, mas pronto, dia 1 de maio vamos ter em Benfica, no Teatro Turim, e dia 20 e 21 de junho vamos ter no CCB um festival de histórias verdadeiras, que no fundo é a mesma coisa. Vamos contar histórias em palco de pessoas que são da cidade. Sim. Quando nós fazemos isso, não é tipo totalmente inocente. Nós estamos a tentar que as pessoas percebam que as nossas histórias e as histórias que nós contamos são de facto reais, têm pessoas reais que são iguais a elas e que estão no palco. Pronto. Sim. Isto é uma tentativa também da nossa parte de aumentar a confiança que as pessoas têm em nós. Aquelas histórias foram verificadas, nós vamos verificar se aquilo é verdadeiro, etc. Pronto, de forma quase a cínica, forma jornalística de o fazer. Sim. Mas depois, quando elas são de facto verificadas, se elas estiverem em palco, a nossa esperança é que as pessoas estejam a acreditar mais em nós, pronto. Mas... É uma das muitas coisas que vocês estão a tentar fazer com estes eventos. É uma das muitas coisas que estamos a fazer. A outra também é divertir e inspirar, pronto, exato. Porque não, exatamente. Agora, criar conexões, porque também numa altura em que estamos tanto a ver as notícias, tudo que seja jornalismo é muito visto online, é um meio muito facilmente de distância, é ótimo termos também pontos de conexão e intimidade, de alguma forma. Então, presença, pronto. Intimidade se calhar não, intimidade também, porque a gente está ali a conversar, todos, ou seja, nesse sentido. Agora, de facto, o que acontece é que esse trabalho de espírito crítico, de filosofar sobre a vida, de perceber o que é que acontece à nossa volta, não é nosso, não é? E aqui entra a base que para nós é fundamental, que é a educação. Sim. Não há maneira de resolver isso a não ser na educação. E quanto mais nós continuarmos com uma educação super reprodutiva, no sentido de eu decoro e eu chuto, eu não penso não sobre aquilo que... Não há pensamento crítico, não. Então isso para mim é fundamental. E essa parte custa anos e anos e anos de trabalho em Portugal, em que a educação é muito pouco valorizada, a começar nos professores, a começar nos programas. Está muito pior hoje do que estava quando eu estudei na primária, por exemplo, e eu sinto que aquilo que era preciso era contrapor cada vez mais, e é esse nível que tem que se fazer. Não é, por exemplo, a ideia do decoranço e das matérias e da não faz qualquer sentido hoje em dia. Ainda por cima com a inteligência artificial ainda faz menos sentido. E ainda faz...
E sublinha ainda mais a importância de pensamento crítico, porque a inteligência artificial tem piorado isso. E tem pensamento crítico, a inteligência artificial. Sim, é isso mas, que é terrível, não é? Sim. Ou seja, nós temos... eu uso muito todos os dias para coisas várias e a verdade é que ela tem espírito crítico. Sim. E, portanto, nós estamos a ficar mais para trás, não é? Exato. Mas também não é só para trás, é também... Eu tenho a sensação que, ou pelo menos não é só a sensação, do que eu li de estudos que comprovam que a utilização regular e facilitada de inteligência artificial já tem diminuído Claro, completamente. este pensamento crítico. Claro, porque estamos quase a delegar o nosso pensamento crítico. Exato. E criativo. Sim. E isso, a inteligência artificial quer-nos também convencer que está certo e quer ser o nosso amigo que continua no nosso bolso. Exato. E não entramos numa outra inteligência artificial, ou ainda pior, sair da inteligência artificial. Sim. Então também, pensamento crítico, eu acho que neste momento, especialmente por causa da inteligência artificial, ainda fica mais importante. Exatamente. Mas eu acho que sim. Educação, super importante, e também há uma... Isto é sempre estranho dizer isto, porque tens de conseguir ter uma consciência que chegue para quereres-te encontrar uma educação própria de pensamento crítico. É verdade. E isso o que é que está a acontecer? Isso não é uma coisa institucionalizada. E acontece que o maior mal do mundo, ou seja, aquilo que mais nos faz não ter um futuro mais risonho e etc., é a desigualdade. E a desigualdade começa na escola e cada vez mais começa na escola. E, por exemplo, a ideia de aprender línguas, como estavas a falar há bocado, a ideia de ter pensamento crítico, a ideia de não fazer o que o rebanho faz, de ter empreendedorismo para produzir outras coisas e para fazer outras coisas, tudo isso é óbvio que há casas onde isso não acontece e que a escola, até um determinado ponto, estava a fazer isso e havia a ideia de que poderia fazer isso, e não faz. E faz cada vez menos e cada vez mais. Quem paga tem boa educação, então em Portugal isso é absolutamente evidente. Sim. Os colégios internacionais, por exemplo, que estão hoje muito mais espalhados do que estavam quando eu comecei a estudar, isso tudo existe sem que o Estado de repente tenha um sobressalto, não é? Há duas coisas em Portugal que já deviam ter nos dado, eu diria três, mas duas são mesmo fundamentais, porque são... Eu vou dizer as três. É a educação, a saúde e a habitação. Pronto. Estas três coisas, e não vou usar ambiente, porque isso para mim é tipo o background, não é? Exato. Mas a educação, a habitação e a saúde. Mas destas três, aquelas duas que são mais importantes para a vida em sociedade continuar a existir e desenvolver-se, é a educação e a habitação, porque sem casa ninguém consegue ter uma família, ou não é família, não é preciso ser família, é uma descendência, etc., e criar miúdos novos para a sociedade e continuar a existir. E portanto, a educação e a habitação deviam ser dois sobressaltos. Sim. E não são, nem a nível local, nem a nível geral. E, portanto, aquilo que nós vemos acontecer é que nem a sociedade civil está a ter essa capacidade de se unir e de fazer coisas. Não há uma revolução à vista, não é? Porque as pessoas estão todas um pouco anestesiadas e continuamos todos aqui a olhar e a ver, por exemplo, aumentou imensa desigualdade o facto de haver ensino privado cada vez mais com maior qualidade e o ensino público continuar na degradação sem que ninguém diga, epá, não, eu não vou fazer mais nada, não me interessam os impostos, não me interessa nada, eu vou trabalhar em duas áreas, educação e habitação. E não sei porque é que não acontece isto. Há muitas pessoas a dedicar a vida inteira à educação. Não há, mas eu sei, coitados, mas eles próprios também se sentem cada vez menos capazes de ter uma certa liberdade, não é? Nós chegamos aos miúdos com quem trabalhamos muitas vezes e aquilo que vemos é um total desinteresse pela vida comum do país. Isso é o principal ponto de possibilidade de autocracias, é esse, não é? Não é à toa que o Trump foi eleito, que o Orban foi eleito, embora agora... Pronto, com esperança daqui a uns dias, amanhã já, que vai datar este episódio. Vamos ver o que é que vem a seguir, não é? Também a confiança não é espetacular. Mas sim, isto é como alguém que andou num colégio privado, uns anos depois disso tudo eu estava tipo, mas colégios privados se calhar não deviam de existir. E eu não sei se deve chegar a esse ponto, mas tipo,
Eu acho que seria a maneira mais fácil de os incentivos estarem no mesmo lugar que as ações. Porque se os incentivos são, não existe colégios privados, os incentivos todos das empresas grandes, do governo, entram no, ok, eu quero que os meus filhos tenham uma boa educação, então bora lá melhorar esta coisa. E seria a maneira mais fácil. Isso foi, por acaso, o que o Ministro da Educação disse, que foi não considerar que devesse haver que devesse haver pessoas aliás, ao contrário, considerava que devia haver misturas sociais nas escolas, porque quando mais houver misturas sociais, mais vai haver essa pressão dos pais para que a escola seja boa. Mas para isso tinha que ser como dizes, ou seja, tinha que haver uma proibição de colégios privados, o que é também estúpido, não é? Mas pronto. Sim. Eu não sei se a minha preferência, tipo, como alguém que é muito facilmente positivo, eu não acho que tenha de chegar a esse ponto. Eu não sou aceleracionista, eu não tenho esta necessidade. Não, nós conseguimos aprender sem as coisas serem deitadas abaixo. Não precisamos de um Covid para aprender coisas. Não. Mas é mais fácil. Mas era mais interessante que não houvesse essa divisão social. Exato. Não é? Claro. Mas também depende também de como é que as escolas depois são criadas. Geridas, porque se toda a gente que vive num sítio vai para a mesma escola, move-se, em vez de ser toda a gente que vive na Quinta da Marinha, de repente tem a melhor escola do país e vai conseguir pagar para essa escola ser a melhor escola do país. O que acontece em Lisboa, não é? Exato. Então também uma coisa que o António Brito Guterres disse quando ele esteve cá foi... ele fez ele tinha uma crónica na rádio e que cada pessoa que tinha tido uma vida fixe, que vinha de baixos, porque ele tinha entrevistado várias pessoas que vinham de baixos, todas as pessoas com vidas mais interessantes, entre aspas, e que tinham histórias para contar e que sentiam isso, não estudaram nas escolas de bairro. Pois. Então também é Na Cova da Moura há um exemplo muito interessante sobre isso. Na Cova da Moura o ensino piorou quando eles criaram uma escola à beira da Cova da Moura. Ou seja, quando os miúdos iam para fora da Cova da Moura, havia mais movimentação social, havia mais elevador social e havia mistura. Sim, claro, obviamente, sim. Ou seja, sim, há muito... Lá está, não é, mais uma vez, o ensino acho que é um bocado como o jornalismo, não é uma solução fácil, mas a tua pergunta era como é que se resolve, por exemplo, a resiliência em relação à desinformação ou ao espírito crítico? E a minha resposta é na educação. Não é o jornalismo que vai resolver o problema da desinformação. Eu sou contra os fact-checkers, porque os fact-checkers o que fazem é basicamente acentuar as mentiras que foram ditas. Mas sou mesmo contra, é ideológico. No jornalismo deve ser a única coisa que eu tenho que é de ser ideológica. Eu sou contra porque divulgam o que eu não conhecia como desinformação e não ajudam, e está provado que não ajudam, porque não há, em todos os países onde houve crises de desinformação, nunca o fact-checking funcionou. No Brasil não funcionou, não foi por isso que as pessoas votaram no Lula em vez do Bolsonaro e, portanto, há uma certa enquistamento nestas ferramentas internas do jornalismo e que eu acho que o jornalismo a funcionar por si próprio, o que ele deve fazer é exatamente isto. Aliás, há um professor de Oxford... Eu acho que é um bocado de um lado quase indireto que o jornalismo pode ajudar no sentido crítico. Ao contrário, mas não é exatamente. E há um professor de Oxford que era do Reuters Institute, que agora já não está lá, que é o Rasmus Kleis-Nielsen, e que ele dizia sempre, tinha uma série no Twitter, que era, agora já não há Twitter, mas ele tinha esta série no Twitter, que era Disinformation Comes from Above. Portanto, a desinformação vem do alto. Sim. E o que ele dizia era, ok, nós temos o Trump a fazer desinformação, nós temos os russos a fazer desinformação, nós temos estas pessoas a fazer desinformação. O que o jornalismo tem que fazer é aproximar-se das pessoas, não é continuar a trabalhar para esta desinformação fazendo o contrário disso, porque, por exemplo, em relação a Portugal, isto é absolutamente... Eu não sei se tens esta experiência, mas os jornais já disseram vezes sem conta que os imigrantes não são culpados pelas violações, não são culpados pelo aumento das casas, não são culpados pela crise da segurança social, pelo contrário, trazem mais dinheiro para a segurança social, não são responsáveis pelas violações, porque as violações continuam a ser sempre, quase sempre em seio familiar, e não há propriamente nas casas, o que há mais é os fundos internacionais que vieram e compraram casas, etc.
E também as pessoas E que fundos vinham não são morar para imigrantes. cá. E fundos não são imigrantes. Também são, mas não são, não é Sim. desses que estamos a falar. E as pessoas continuam a dizer isto. Eu ainda ontem estive num jantar onde as pessoas estavam a dizer que os imigrantes eram culpados das casas serem caras. Então, tipo, nós andamos a dizer isto, os jornais já disseram isto 500 vezes, já houve milhares de fact-checkers que disseram isto, que fizeram gráficos muito bonitos. As pessoas não ouvem. Não é por aí. Não é por aí. Então, para entrar um bocado no para onde é, Para onde é? para olhar para este meio incrível de comunicação que é engraçado, já se fala muito de, muitas vezes, há mais que uma década, de que o jornalismo está a morrer e coisas inteiras sobre isso, mas Então, está aqui por durar forte, mais forte, quer dizer. na sua inteira, no Sim, inteiro. ok, certo. Não cada Sim, coisinha. sim. Mas e ao ponto de toda a gente querer. Há muitas pessoas que estão a querer fazer jornalismo, mesmo se não estiverem a fazer bem. Sim. Para isto, um jornalismo no seu melhor. Por exemplo, em 2050, o que é que podia ser um jornalismo no seu melhor? Eu acho que era um jornalismo, se calhar, menos. Menos no sentido em, quando abriste as barreiras à entrada, quando é tudo digital e é tudo na tua casa, podes Sim. fazer um jornal, e como content creators, lá está, ainda mais informação, portanto, menos é Sim. mais próximo das pessoas. Então também estás a dizer não é preciso de notícias 24 horas por dia? Pois, vamos, se quisermos ser o ideal, não precisas. Precisas de ter tempo de Digerir. gestão, sim. Então, mais lento, menos em cima do joelho, não é? menos urgências. Menos urgência, mais próximo mais servindo as pessoas. Sim. Servindo as pessoas à maneira americana não é apenas dizendo onde é que é a farmácia ou onde é que eu posso ir bailar hoje à noite. É sabendo quais são as dúvidas das pessoas e informando para elas tomarem melhores decisões. Esta é a Sim. decisão, esta é a definição que eu ensino aos meus alunos de jornalismo e que é do American Press Institute, que é assim uma espécie de... É uma ONG, mas que no fundo faz um pouco formação nos Estados Unidos, aos jornais locais, etc. E eu acho que esta definição é muito boa, que é dar informação para as pessoas tomarem melhores decisões na sua vida. Sejam elas, e também... E isso ajuda ao pensamento crítico também. Claro, ajuda. E também o facto de nós contarmos o mundo, acrescento eu daqui do ponto de vista da mensagem, quando nós começamos... Nós tivemos uma leitora, foi há já quase 2 anos, mas ela nada suplantou o que ela disse. Já temos muita gente a falar de nós e a dizer coisas de nós e não sei o quê, até porque nós ouvimos os nossos leitores com muita frequência, mandamos mails, falamos com eles, temos um canal muito oleado, mas nada suplantou o que esta leitora nos disse. Ela disse assim: vocês são os óculos que eu ponho para ver a cidade, porque eu achava que conhecia Lisboa, mas eu afinal percebo que eu não sei nada do que se está a passar em Lisboa e eu gosto de saber onde estou a viver. Eu acho que esta ideia de, Sim, acrescentando isto, conhecermos uns aos outros, estarmos lá com as pessoas, que é uma coisa que está a ser cada vez mais feita. No Canadá há um ótimo grupo de mídia, chama-se Vision Media, acho eu, que faz isso em várias cidades. Essa ideia de estar com as pessoas e de servir as pessoas é fundamental. Servir as pessoas pode ser de um ponto de vista quase psicológico, que é o que nós fazemos. Nós não servimos as pessoas no sentido de dizer-lhes... vocês querem que esta história seja Exato. mais... Não, nós servimos as pessoas no sentido de que os velhinhos que contam histórias aos netos fazem, que os vizinhos que contam histórias no café fazem. Outro dia estava num café, no Bairro Azul, e estava 2 pessoas a falar. E um deles estava a dizer assim: aquele casal, o que é feito deles? E o outro dizia, o senhor do café dizia assim: o casal que andava sempre com as blusas iguais. E eu achei tanta piada, eu pensei, fogo, que chatice eu não ter contado esta história do casal que usava as blusas iguais, porque é uma história de amor, de certeza. Então, e o outro dizia: morreu a senhora. E o outro dizia: não, morreu foi o senhor. E o outro dizia: que giro, então, mas como é que eles se chamam? Casal mau. E o outro: casal mau? Mas porquê casal? Não, é o apelido deles, era o senhor e a senhora, João Mau e Maria Mau, pronto, é o nome deles. E o outro dizia: pois é, tão engraçados que eles são, eu nunca mais os vi, não sei o quê. E eu pensei,
é isto, tipo, Sim. isto é a comunidade, isto é as Sim. pessoas a falarem umas das outras. E, portanto, este trabalho de comunidade é giro. Nós podemos fazê-lo num jornal também, a Sim. nível mais macro, um bocadinho mais macro do local, não é? Mas eu gostava, antes de morrer, fazer um jornal de bairro. Ou seja, eu vim, não falei disso até agora, mas eu vim do Diário de Notícias, estive no Diário Económico, estive na Sábado, estive nas revistas da Global Media, da Notícias Magazine, etc. Fui diretora executiva do Diário de Notícias, pronto, estive na Sábado, Visão, pronto, estive nos grandes grupos de mídia. E agora na Mensagem eu nunca fui mais feliz do que na Mensagem. Então, eu gostava ainda de ir mais para o micro, fazer um jornal do Ok, Parque Lisboa- das Nações. Lisboa é grande pequeno. mais. Lisboa é pequeno, mas não é tão grande, não é tão pequeno. Exatamente, Eu quero não é mais tão pequeno. Ou seja, fazer um jornal de bairro ainda mais interessante. Sim. Porque E depois vem uma pessoa a perguntar, mas e se as histórias acabarem? as histórias não Eu acabam. A gente até dormir conta Eu histórias. sei. E coisas estão sempre a acontecer. Exatamente. Há sempre coisas a acontecer. Exato. E há sempre coisas novas para É isso, Sim, é não, isso. eu também não tenho dúvidas Exato. nenhumas. Portanto, o jornalismo do futuro, para mim pessoalmente, é este. Sim, do teu futuro. Do meu futuro e do futuro, eu acho que espero que haja no futuro Sim. de Portugal e de Lisboa, e etc. Sim. Do mundo. Eu acho também, numa altura em que, como nós estávamos a dizer antes, presença é mais e mais importante, isso é uma coisa que o jornalismo também pode fazer. É. Uma das muitas coisas que o jornalismo Sim, pode fazer e é que também ajudar a trazer para essa presença. Sim, e no fundo é tipo, eu sem assim, como é que se diz, as pessoas, profetas, não é? Sem ser um profeta, não é? Mas fazendo, Sim. olha, porque sim, porque é bom, porque é inspirador, porque se esta pessoa faz eu também posso fazer, olha que bom, vou ter uma vida melhor. No fundo, naquele ideal humanista de que as pessoas podem ser mais felizes, acho que é isso. Sim, e a felicidade também não é uma coisa só que se é uma coisa que se faz. É uma coisa que, Pois. que vem e vai, e vai, e vai. Sim, São ondas. sim, sim. Sim. Não E- acabámos já, não temos Não, não. tipo 1h30 já Temos de mais, conversa. Mas eu queria também perceber Não tenho como muito nós mais estamos para neste, dizer. sim. Como nós estamos no jornalismo, o micro, entre aspas, micro, porque cidade de Lisboa é uma cidade grande, especialmente também estás a falar da AML, Sim. acaba por ser 3 milhões de pessoas quase que nós estamos Sim, a englobar. é verdade. Então, um jornal da cidade de Lisboa vai ser sempre... É pequeno, É entre difícil, aspas, sim. mas é grande. É verdade. É A verdade. Lisboa em si, 600 mil pessoas, mais fácil, entre aspas, mas mesmo Sim. assim, muitas pessoas. Sim. E o bairro mais pequeno de Lisboa, desculpa, a freguesia mais 50 pequena de mil? Lisboa são 9 mil não, pessoas. Estou a 9 falar de mil, freguesia. sim. 9 mil pessoas é a freguesia mais pequena de Sim. Lisboa. Quer dizer, esses números estão um bocado, hoje em dia, Sim, bastante difícil provavelmente. a ver, porque muitos De não acordo. têm Mas não mesmo têm que sejam recenseamento. 15 mil pessoas, Sim, ou mais acaba bocadinho. por ser um número mais manajável de histórias Sim. diárias e quase que se consegue Sim. conectar com... Quase certeza que se conecta com pessoas que toda a gente que conseguiria ler aquele Claro. jornal conhecesse. Exatamente, sim. Mas também, o que eu queria, deste nível, para irmos um bocadinho para o macro, também não estou a adorar, o que é que seria um jornalismo macro no seu melhor? A primeira parte que eu disse, não é? Ou seja, com mais rigor, com menos preocupação do que é que pensam os ricos e mais preocupação do que é que as pessoas normais, da classe média, vivem, como é que elas vivem e de que é que precisam. Sim. E com mais rigor e com mais... Lentidão, esta coisa é o que Sim. estavas a dizer. E com mais... Terem tempo de digestão, terem Sim, tempo e com de... menos negatividade e mais procura de soluções, porque Sim. não há nenhuma regra que indique que nós temos só que destruir, não é? Nós Sim. também podemos ajudar a construir e, portanto, quando se pensa, por exemplo, sei lá, imagina, em Lisboa está uma grande obra a decorrer em relação às cheias, não é? Ao canal, como é que ele se chama? Sim. Pronto, agora vais cortar esta parte porque a gente tem que se lembrar do nome da coisa. Espera aí. Como é que aquilo se chama? Túneis de drenagem. Pronto. Exato, Vou túneis de repetir a drenagem. frase. Sim. Em Lisboa há esta ideia de que estamos a fazer uma grande obra que é os túneis de drenagem. Não é despiciando que se saiba o que é que se fez noutras cidades parecidas com Lisboa e que seja o jornalismo que, no sentido também de verificação de factos, mas numa perspectiva construtiva, Sim. de dizer, olha,
Outros países fizeram isto, têm não, a impermeabilização dos solos, ou há uma certa desconstrução da cidade, etc. Portanto, há outras coisas para fazer. Por exemplo, Setúbal fez uma grande baía de retenção. Será que funcionou? Será que não funcionou? Sim. Ou seja, essa ideia de que nós podemos, ao mesmo tempo que fazemos verificação, rigor, etc., também explicar o que é que se faz e o que é que existe e porque é que é assim. Eu acho que isso, o jornalismo do futuro, para mim, devia fazer isso, devia não apenas dar só coisas negativas, embora, lá está, com mais tempo e com mais rigor, também era possível fazer isso mais, sim. Também estamos a falar de um jornalismo que será necessariamente lento, porque uma das coisas que é fácil é que coisas negativas são muitas vezes momentâneas, são coisas que acontecem e que se pode dizer isto aconteceu. Coisas ótimas, tipo, a não ser que haja um momento-chave que se possa reportar, fica muito mais difícil conseguir mesmo ter esta imagem no momento. Então teria de ser sempre uma coisa com tempo, com espaço, com vários momentos de atenção, porque mesmo este plano de drenagem é um plano que já vem de há mais de 10 anos. Sim, há mais, E eu lembro-me quando em espaços que eu estive há 12 anos ou 10 anos a criticarmos isto, estas decisões, porque é um plano que não precisamos de ir em todos os detalhes, mas vamos ter de sempre fazer mais coisas do que só este plano. Então daí fica um bocado... Será que isto seja mesmo a melhor decisão quando é tanto investimento para uma coisa que não vai chegar Sim, e por em todas as exemplo, situações? lá está, e é também atuar nos momentos certos, Exato. ou seja, mas por exemplo, falando de macro, não é? E porque estamos a viver... Só para esses momentos certos, muitas vezes é preciso de mais quase coragem, porque nesses momentos, entre aspas, certos, vai haver mais antibodies, mais anticorpos para esse tipo de jornalismo. Sim, é verdade, mas por exemplo, estamos a falar do Irão, não é? Agora, desta guerra do Irão. E ninguém pode defender um regime ditatorial como é o regime, ainda por cima, ditatorial baseado em religião, ou seja, completamente irracional, de certa forma, e brutal, e com mortes, fala-se de 40 mil, não é? Os serviços secretos americanos falam de 40 mil, mas será um bocadinho menos, de muitas mortes, etc, etc. Mas são muito poucas as reportagens neste momento que estão a passar nos mainstream media que falam com as pessoas que estão lá no Irão. E, portanto, eu tenho lido algumas coisas em jornais independentes, mas eu vejo a televisão em Portugal e não vejo isso acontecer. E são todos os dias montes de informação sobre as armas, sobre as guerras, sobre a estratégia, sobre a geoestratégia e sobre a estratégia da guerra, mas muito pouco sobre o que é que está a acontecer às pessoas lá e como é que elas estão a viver isto. Algumas, outras não, mesmo no Líbano, a mesma coisa. E, portanto, para mim, eu acho que o jornalismo também será com escala mais humana. Sim. Que vai conseguir safar-se. Porque não é preciso defender o governo do Irão para defender que esta guerra é uma Claro que não. Sim, até por causa disso mesmo. Ou seja, para defender as pessoas que estão por baixo do governo do Irão, é que se defende que esta guerra é uma idiotice. Porque, obviamente, para já, porque destruiu, apesar de tudo, como eu tenho dito, um poder democrático que é o americano, não é? Esta guerra está a destruir, sobretudo, a ideia que os americanos deixaram no mundo depois da Segunda Guerra Mundial, que é que podem ser um poder democrático que até ajuda países que querem ser democracias. E, portanto, esta guerra está a tornar os Estados Unidos num tigre de papel, que é uma coisa triste, não é? É para o mundo, como eu tenho dito. Muitas vezes, não é por causa de ser americano, ou não é por causa de defender a América sempre, mas é pelo menos um país democrático, ao contrário da Rússia e da China, não é? Portanto, é bom que a gente possa contar com alguém que é uma democracia. Que poderíamos contar com alguém, agora já não podemos, pronto. E, portanto, essa destruição também, é muito grave para o mundo. Eu acho que esta guerra e até acho que é a razão principal desta guerra. A razão principal desta guerra é uma guerra feita por quem quer destruir a moral, e não estou a dizer o moral, estou a dizer mesmo a moral americana, ou seja, é alguém que está com interesse também de destruir o papel que a América tem no mundo no sentido de promover democracia. Que não foi sempre, mas foi algumas vezes. Mas nisso, uma coisa interessante é esta guerra é uma das primeiras vezes que eu tenho consciência de que uma guerra, desde o momento que começou, foi logo vista como completamente negativa.
a vida geral de uma guerra é o início. Exato, a gente até. É ótimo. Há aqui alguma coisa boa que vai Mas- acontecer, tipo no Afeganistão, era para acabar com o regime. Iraque. No Iraque era porque havia armas de destruição maciça, não Sim. havia, mas pronto. Mas Mas basicamente havia uma cada moral, guerra sim. houve um momento Exato. primeiro de isto tem alguma lógica. razão, tem lógica. Mas esta guerra desde o início, foi o que é que estão a fazer? Exato. Então, pelo menos, pá, é a única coisa que também eu tiro de positivo disso. É a primeira Sim. vez que eu vejo tanta reação E por falar negativa em nisto. jornalismo, já que isto é Sim, um podcast sobre jornalismo, ainda bem que existem ainda jornais e meios de comunicação fortes nos Estados Sim. Unidos, porque de facto quando tu estás a ver a investigação que o New York Times fez sobre a decisão e como é que a decisão foi tomada, foi Incrível. super importante, e também tanto a ProPublica como o Axios, como a NPR, como até o Washington Post, o Atlantic, todos têm feito investigação sobre decisões de Trump e sobre o governo, que ele chama anti-jornalismo ou jornalismo lixo, etc., mas que são absolutamente importantes. Sim. Ou seja, quando nós pensarmos o que é que seria uma guerra destas sem o New York Times, para não falar de outros, mas Sim. sem o New York Times, tu percebes da importância que o jornalismo tem ao vivo, não é? Sim, e isto, aliás, alia-se aos algoritmos, porque a única razão pela qual eu vejo muitas coisas à volta de como é que as pessoas do Irão e do Líbano neste Vivem. momento estão a viver estes momentos, é porque o meu algoritmo sabe que eu quero ver isso. Exato. Mas eu sei que muitas pessoas à Sim. minha volta não carregas num vídeo e nunca mais vais ver sobre aquele assunto. Então também a importância, primeiro, de um lado, que haja esses movimentos jornalísticos independentes que digam, que mostrem, Exato. mas também a dificuldade. Então eu acho que também, para olhar outra vez no seu melhor, como é que se imagina um algoritmo no seu melhor? Sabes que há o Miguel Paiás Maduro, que foi secretário de Estado com a responsabilidade da comunicação social e da RTP. Ele tem uma ideia que está a espalhar-se um pouco na Europa e que é de que o algoritmo devia ser transparente. Se o algoritmo for transparente e se houver uma rede social que pratica um algoritmo transparente, por exemplo, porque é que não há uma rede social que só tem órgãos de comunicação social que são legalizados nos países onde se encontram, por exemplo? Imagina, em vez de haver um Facebook ou um Instagram ou um Twitter ou LinkedIn, Sim. que tivesse toda a catrefada de Comunicação social. Sim, de alimentadores do sistema, podiam ter só órgãos de comunicação social. Eu acho que, em teoria, isto é mais ou É menos... super mas simples de fazer. Mas isso eu acho que há uma que kind of existe que está a fazer isso, mas eu... A Blue Sky. Não. A Ground News. Ok, não conheço, olha. Ground News, mas é mais... Eu acho que eles vendem-se mais, não é como uma plataforma social media, é mais uma plataforma de agregação... De informação. De informação de vários... sim. Mas, por exemplo... Mas também eu acho que estão mais baseados nos Estados Unidos, Pois, então pronto. Mas lá está, podia E ser, ou seja... eles estão sempre a mostrar, a direita está a mostrar isto, a esquerda Sim, está a mostrar pronto. isto. Mas, por exemplo, é verdade que os órgãos de comunicação social já não são todos neutros, não é? Sim. Mas também era interessante haver uma rede social que tivesse só órgãos de Exato, comunicação certo, social legitimados, não é? Sim. Não é, pronto, nós aqui temos a ERC, não é? Há uma autoridade portuguesa Sim. que diz nós somos um órgão de comunicação social, cumprimos as regras, pronto. Não temos um diretor que pode ser punido em tribunal, ou seja, há uma série de coisas que têm responsabilidade. Sim. E, portanto, porquê é que não existe isso? Não era assim tão difícil fazer isso. Até legalmente é possível, não é? Sim. Era preciso que as pessoas quisessem também, não é? Sim, mas Pronto. também era um dos sítios onde a Europa, como uma... Claro, como uma infraestrutura. Agora fala-se, pode- por exemplo, que a Europa devia comprar o Substack, que é basicamente uma plataforma de newsletters. Porquê? Porque o Substack tem uma base bastante barata, ou seja, não é o Facebook nem nada Sim, disso. sim, sim. E se a Europa tivesse essa plataforma, fosse dona dessa plataforma, podia ser mais simples divulgar a informação que está qualificada e que está... Sim. Pronto. Lá está, é o debate das infraestruturas que eu falei há bocado e que está a acontecer agora porque, de facto, as pessoas estão nas mãos das infraestruturas, o dinheiro que recebem é muito pouco e também acho que há aqui um efeito que é as infraestruturas também deixaram de dar muito dinheiro ao jornalismo, que também deram durante muito tempo.
por outras vias, em Sim. prémios, em bolsas, em programas de apoio. A Google ainda dá a qualquer coisa, mas as outras deixaram completamente de dar. Sim, também eu acho que nestas infraestruturas novas que existem tem havido um bocado uma substituição desse tipo de trabalho também. Sim, basicamente que estas infraestruturas de apoio ao jornalismo, não só ao jornalismo, porque é um caso que se vê também, por exemplo, na ação social. Muitos dos apoios que haviam para a ação social não existem da mesma forma como existiam. E eu acho que também Essa substituição. assim, mas para voltar para o Não Ser Mulher, era também... Fica-me um bocado difícil imaginar, assim, mas com o que tu disseste é uma maneira muito bonita de ver um algoritmo no seu melhor, também é um algoritmo transparente. Em que eu podia dizer, ou seja, o problema do algoritmo é que tu eu não posso, controlas. Exato, eu posso tirar coisas do meu algoritmo. Sabes que o que era interessante era que o algoritmo fosse transparente e que isso fosse tipo quase uma obrigação das grandes plataformas. Porquê? Porque se tu tens... Imagina, eu sou jornalista, então eu procuro imensas coisas diferentes. Sim. E às vezes, de repente, o meu algoritmo irrita-me, porque eu não estou... de repente, eu fiz clique num vídeo sobre imigrantes ilegais, e é um vídeo negativo, não é? Sobre os imigrantes. Só para ver o que é que anda... Exato, o que é que se anda a falar sobre isso, e ele, de repente, passa-me a dar todos os vídeos que aparecem sobre aquilo. Mas isto também é válido em termos pessoais. Sim. Se eu, por acaso, clico no Instagram, num Pilates, não sei de quê, a partir daquele momento, o algoritmo dá-me só Pilates. E eu posso não querer Pilates. Ou seja, eu acho que a ideia Posso ter só achado uma ideia gira. Exatamente. E, portanto, se o algoritmo fosse mais transparente e eu soubesse porque é que ele me está a dar aquilo... E assim podes tirar o Pilates, entre aspas, aqui da tua tipo, da lista. Às vezes ele diz assim, quero ver mais coisas como mas é só publicidade. Sim, em termos de conteúdos, ele continua a dar-me o que eu quero. Então, Exato. eu não quero aquilo. E, portanto, imagina, se estás a fazer uma investigação jornalística sobre qualquer coisa que não é o teu gosto pessoal, o algoritmo vai ficar manado. Completamente marado, exatamente. E, portanto, se o algoritmo fosse positivo e transparente... Então eu podia mexer no algoritmo e podia dizer, eu não quero isto. Exato. Se bem que... Isso também, do lado positivo completamente também, mas, alguém que não quer, alguém que foi alcoólico, quer tirar isso da sua vida, claro. Era uma maneira ótima para conseguir começar... O meu algoritmo não pode ter álcool. Nós nos mídias sentimos muito o algoritmo, como imaginas, e sentimos muito quando, por exemplo, na mensagem nós sentimos muito quando há grandes acontecimentos internacionais. Por exemplo, quando a guerra no Irão começou, as pessoas estavam todas à procura de guerra no Irão e todas as nossas histórias passam para o segundo plano. E porque o algoritmo lá está a dar o que as pessoas estão a clicar. Sim. E, portanto, é assim, nós sentimos isso perfeitamente. E há outro ponto que é importante que eu também queria dizer. Apesar disto, há estudos que mostram que as filter bubbles, que as bolhas de filtragem, não são completamente como a gente as pensa. Sim. Ou seja, que aquilo que tu disseste, eu consigo ver coisas do Irão ou do Israel, ou do Líbano, etc., porque o teu algoritmo não é também completamente fechado, não é completamente estanque. Portanto, há muita informação a que tu és exposto, porque existe Twitter, porque existe Facebook, que tu nunca serias exposto a isso. Sim. A questão é tu saberes lidar com isso, pronto. Isso Exato, é difícil, sim. E depois também Mas é óbvio que nas forma, escolas também se devia ensinar isso. Primeiro sim, e depois o que tu estás a dizer também de ter um algoritmo transparente ajudava eu conseguir fazer isto. Porque neste momento, o que é que eu posso fazer? Cada vez que eu vejo um vídeo que não é interessante, passar logo, não dar nenhuma atenção, mas às vezes eu nem sequer sei isto pessoalmente. Até ver, exato, e depois já passou o tempo. Exato. Mas é isso, irrita-me profundamente essa parte, que é eu não consigo ter... Portanto, no seu melhor seria... Eu ter acesso às minhas... Ou então haver uma infraestrutura diferente Sim. que te permitisse ir lá e que fosse tão difundida. Mas estas também são difundidas, é como a droga, não é? Ou seja, são difundidas porque são fáceis, porque são variadas, porque é uma distração incrível. Os miúdos passam horas naquilo porque é uma distração incrível e, portanto, há muita coisa que é difícil. No entanto, claramente, no seu melhor, e eu acho que a União Europeia, por exemplo, está a tentar fazer isso, e os Estados Unidos também estava até vir Trump, é
obrigar as plataformas a transparentizarem o algoritmo, ou seja, tornarem o algoritmo mais transparente do que ele é. Sim, e voltando ao que tu disseste no início, de uma das melhores coisas para fazer num jornalismo no seu melhor era mais lento, não precisa de ser a toda a hora, precisa de ser tudo urgente. Voltando a esta pergunta são distrações enormes estas aplicações, um bocado também se entreajudam, porque se nós conseguimos ter um jornalismo mais lento, não sentirmos o nosso timeline sempre cheio de urgência, de isto precisa da tua atenção neste momento, tens de aprender isto agora. Para estares bem informado, Exato. para seres uma pessoa bem informada. Isso tudo ficar mais lento ajuda também que nós não estejamos a cada segundo a voltar para o telemóvel para perceber a próxima coisa que será muito importante nós sabermos. É verdade. Então, voltando também para isto de menos importância no algoritmo, porque o algoritmo não está a criar tudo o que tu estás a ver, acaba por ser também o controle não vem só de conseguires tirar o que é que está, que não gostas das palavras associadas a ti, é também conseguires pôr mais facilmente o telemóvel no bolso ou deixar em casa uma vez quando estás a dar uma volta. Claro, mais uma vez isso é a educação das pessoas e das crianças e nossa também, não é? Sim. Eu acho que a única coisa que me irrita muito sempre pôr as coisas na educação é que eu vejo muitas pessoas já no mundo a viverem e a terem estes problemas não, agora. Claro, certo. Não, neste caso sim, claro, mas claro que... Não é só nisto, por exemplo... Mas claro que a educação é também... super importante. Não, era bonito conseguir dedicar uma parte da minha vida mesmo só à educação em termos de como é que se podia redesenhar a educação toda. Totalmente. Aliás, sim, por exemplo, a ideia nós andamos com isto desde 96, não é? Foi quando eu comecei, foi quando o DN entrou na internet. Eu estava lá e, portanto, lembro-me perfeitamente, eu é que escrevi a peça do DN a entrar na internet. Portanto, I'm as old as that, não é? Sou tão velha como isso. E, portanto, desde o 96 que andamos a perceber que programação é essencial, que é outra linguagem, mas que as pessoas deviam saber quase tanto de programação como de inglês para perceberem o que é que estão a ser feito na vida delas. A ideia de que as pessoas precisam de saber o que é literacia mediática, porque o jornalismo, ao contrário do que a gente achava, o que aconteceu no jornalismo foi exatamente o que aconteceu na faculdade. Sim. A faculdade democratizou-se, o jornalismo também se democratizou, chega a muito mais gente. Antigamente, como era uma coisa só de elite, as pessoas sabiam como lidar com ele. Agora, as pessoas não sabem o que é que acontece. Essas desconfianças que estavas a falar há pouco, que são politicamente aproveitadas, também vêm do facto das pessoas terem mais acesso à informação, não é? As pessoas têm mais acesso e não sabem o que fazer com elas, não é? Sim. É tipo uma caminhoneta, como é que a gente diz? Não tenho unhas para essa caminhoneta, não é? Ou seja, é uma caminhoneta grande demais para mim, não é? E, portanto, as pessoas também não sabem como lidar e, portanto, desconfiam. Sim. Pronto, recuam, desconfiam. Okay. Uma parte da sociedade desconfia, a outra parte acha que manipula e a outra parte, pronto, vive aqui mais ou menos numa boa relação com o jornalismo e gosta de pensar e etc. Sim. Mas a questão da educação é essa, ou seja, a questão da educação é preciso ferramentas para que as pessoas possam lidar com toda esta quantidade enorme. Nós vivemos num mundo da informação como nunca. Vem desde o Gutenberg, mas agora mais está completamente disseminado. E a informação é poder, etc, etc. Sempre foi, não é? Eu gosto de saber o que é que os meus inimigos... Aliás, a informação é poder. Essa máxima foi a que o Trump não soube usar. Ele não sabia nada do Irão e foi por uma intuição para fazer uma guerra que, enfim, está a dar cabo do mundo, não é? E essa informação, que é poder, está disseminada também. E, portanto, nós muita gente não sabe como lidar com ela, não é? Eu acho que numa altura em que a informação é tão normalizada, acaba por também ser poder perceber o que é informação. Claro. E se nós sabemos mesmo informação ou não. Sim. Sim, E a informação não é conhecimento também, não é? Pronto. Exato. Então, dando um passo para agora, também porque já estamos mais ou menos a falar disto, mas também para chegarmos a este mundo no seu melhor, este jornalismo no seu melhor, o que é que se precisa de começar a fazer agora? Aliás, uma das primeiras coisas, já dissemos basicamente, era a
transparentização tornar transparente, sim, não é? tornar transparente os algoritmos. Sim. Seria uma das melhores coisas que podíamos fazer e vai haver muita resistência para isso acontecer. Claro, o Facebook já está a fazer isso porque é um negócio, não é? Assim, Nós somos o negócio. Eles veem o algoritmo, entre aspas, como intellectual property. Sim, como o seu negócio, porque sim, basicamente o que eles fizeram foi substituir os mídia na gestão das audiências, não é? Portanto, eu tenho uma empresa de água e eu quero chegar às pessoas, não é? Pronto. Então, antigamente eu tinha os jornais para chegar às pessoas, ou a televisão, ou a rádio, etc. E agora tenho uma maneira mais fácil e mais direta, sendo que eles prometem que as pessoas que querem água vão ver o anúncio da água. Pronto. E, portanto, é por isso que eles não querem transparentizar os algoritmos, não é? Claro. Portanto, isso não vai acontecer. O que pode acontecer, e para um mundo melhor, para o jornalismo no seu melhor, acho que era interessante que as pessoas começassem a perceber que o jornalismo faz parte da democracia, porque faz parte da democracia a informação e a forma como as pessoas lidam com ela, e eu acho que o que nós vimos no mundo nestes últimos tempos, desta ideia das democracias iliberais, que por serem democracias, ou seja, por ainda dependerem, por não terem coragem de ser autocracias, porque não têm, não é? No fundo, mesmo os países que estão a ser dirigidos pela extrema-direita não deixaram de ser democracias. Sim, pronto. O Orbán e o Putin... Pronto, exatamente. E, portanto, o Putin é um bocadinho diferente porque não há eleições justas, não é? Exato, mas o Orbán ainda vamos ver se tem. Sim, e, portanto, quando as pessoas precisam dessa informação, a manipulam, não é? Quando as pessoas que precisam dessa informação a manipulam, as outras pessoas devem perceber que é super importante. Vou dar um exemplo. Tanto na Hungria como na República Checa e na Eslováquia e naqueles países ali que têm democracias complexas, não é? Sim. Houve um grande boom de pessoas a apoiarem os seus órgãos de comunicação social. Pronto, verdadeiramente, não é? Sim. Com transparência e tal. E essa tendência é muito interessante porque é uma necessidade, ou seja, as pessoas sentiram necessidade de se aliar a pessoas que estão a lutar pela democracia. Pronto. Sim, e era dos últimos bastiões que ainda restavam. Exatamente. E também porque, lá está, apesar de haver censura e apesar de haver SLAPs, que é processos judiciais que têm como objetivo acabar com os jornais, calar os jornais, a verdade é que eles continuam, não é? Sim. E, portanto, precisamente porque são democracias, ou seja, porque não são Exato. ainda, não põem há um ou outro jornalista na prisão, sim, há casos disso, há um caso na Eslováquia bastante importante, uma jornalista que foi presa, há casos também na Hungria, mas não é uma coisa completamente disseminada, porque também eles... Porque se há coisa que estes novos autocratas suaves te dão, eles gostam, tal como o Trump, aliás, isso é absolutamente evidente, é a sua imagem pública. Eles têm algum cuidado com a sua imagem pública. Não estão apostados em serem uns verdugos, não é? E, portanto, eles estão apostados em ter uma boa imagem pública. E, portanto, aquilo que aconteceu na Hungria foi isso. Ou seja, os jornalistas estão lá a trabalhar. E, portanto, a partir do momento em que as pessoas percebem que os jornalistas estão a trabalhar e que estão a trabalhar para seu favor, num sentido de serviço, eles começam a dar, a sociedade civil apoia esse jornalismo. Exato. Portanto, o jornalismo no seu melhor, para mim, seria um jornalismo que vive das pessoas, com as pessoas, e que as pessoas pagam para ele existir e que percebem esse valor e que estão disponíveis para, assim como compram legumes, também comprar informação. Pronto, é isso. Sim. Uma coisa também que houve muitos momentos em que eu passei disto agora nos últimos 20 minutos. Uma coisa que me ajudou muito na minha literacia mediática foi sempre o meu interesse pela arte. Música, pintura, filmes. Porquê? Agora estou a fazer. Porquê? Porque eu sempre gostei de olhar para a arte de uma forma crítica. Não gosto só de olhar para a arte que isto é muito bonito. Eu gosto de perceber porque é que eu acho as coisas bonitas. Certo. E nesse perceber da interpretação da realidade. E não tem de ser essa forma de interpretação que nós aprendemos na escola, que muitas pessoas sentiram muito maciça de isto só pode ser lido desta forma, tem de ser lido desta forma. Coisas querem dizer muitas coisas e eu gosto muito disso. Não é porque o autor quis dizer que eu tiro isso dali. Especialmente porque é a minha interpretação individual. Mas
esse instinto eu acho que foi uma coisa que me ajudou sempre a querer questionar quando eu lia artigos o que é que estava por trás, quando eu vejo pessoas que eu não sei qual é a credibilidade delas, para perceber se eu consigo confiar na credibilidade que estão a pôr, porque há pessoas que conseguem falar muito bem sem serem institucionalizados. Falta-me ali não interessa. E então também o que eu acho que é uma coisa muito importante também para conseguirmos chegar a um ponto mais de consciência, não é consciência neste caso, conseguimos olhar para os mídia de uma forma mais crítica, mas de uma crítica construtiva, acaba por ser também onde é que estão esses instintos dentro de nós e cooptar esses instintos para onde é que é fácil sermos críticos e como é que podemos usar isso para pôr em todos os sítios onde é importante hoje em dia. Sim, sim. Mas, houve muitos momentos que eu lembrava-me sempre de isto também por causa do meu amor pela música é que eu fui buscar isto. O meu gostar de olhar para filmes e não só consumir, entre aspas, que é uma coisa que, tornando tudo conteúdo, fica mais fácil. Sim. Então também... Mas, mais uma vez, é preciso ter um espírito crítico e educado para fazer isso, não é? Sim. E, portanto, que é uma coisa interessante. Uma escola privada, não é? Não, sim, mas, por exemplo, estavas a falar de música. O rap, que é absolutamente democratizado e está em todo o lado, é super crítico em relação à realidade, até de forma bastante quase radical, exatamente. Sim. E, portanto, sim. Ou seja, não é preciso de rocket science, não é preciso fazer como é que se diz? Interpretação da arte abstrata para desenvolver o espírito crítico. Há muita arte, olha, por exemplo, há ali no Pilar da Ponte de Vasco da Gama uma obra de arte e se calhar basta, vamos trazer para aqui uma escola e vamos pensar, o que é que isto quer dizer? O que é que quer dizer para ti? Olha, nós agora vamos fazer um projeto no MAT, no Museu de Arte, no Museu, sim. E tecnologia. Sim, vamos fazer um projeto no MAT que vai ser com jovens artistas emergentes e vamos analisar do ponto de vista da cidade e urbano as obras de arte e as interpretações que as pessoas têm dessas obras de arte. Não é preciso ser especialista em arte, é preciso dar um bocadinho de contexto, que é uma coisa que às vezes essas pessoas das bolhas da arte não dão contexto, não é? Porque estão à espera que toda a gente perceba. Sim, exato, mas por que não perguntar, olha, o que é que tu achas disto? E fazer isso desde pequenino, claro que é diferente de não fazer isso nunca, não é? Óbvio. E se isso não se faz em casa, mas depois se quiseres ter uma teoria mais conspirativa e agora, se eu tiveres aqui pessoas de extrema esquerda, por exemplo, vão dizer não se faz isso porque o sistema capitalista quer ter as pessoas caladas para serem produtoras de coisas e não serem questionadoras. Mas não é assim tão difícil fazer isso. A minha convicção é que o mundo no seu melhor seria um mundo em que as pessoas mais críticas também seriam mais produtoras de riqueza. Portanto, não é assim tão anticapitalista. Eu acho que também, quando falámos antes também disto da comunicação, de reprodução de conhecimento dentro da escola, que é um dos problemas, é só eu decoro e reproduzo e já está. Isso é muito importante. Mas quando eu olho para a minha educação, eu também já estava a notar que havia pessoas dos anos anteriores que partilhavam os textos antigos com as pessoas dos próximos anos para ajudar a estudar. Eu consigo ver esse processo de comunidade quase a ser um processo que mais e mais ajuda que isto seja mais instaurado. Porquê? Claro. Porque se nós estamos sempre a dizer, olha, se querem ter boa nota, e claramente a única coisa que toda a gente se interessa, os nossos pais, os nossos professores só querem que nós temos boa nota, então temos de aprender assim, olha, facilita a tua vida, toma. Que é um movimento super, super carinhoso e acaba por também consolidar, e claro que eu saí da escola em 2009, que já são 17 anos, é isso que a matemática é isso. Então, em 17 anos, claro que isso piora. Claro. Os 17 anos disso provavelmente também se piorou. Claro.
se os professores continuam a fazer os testes mais ou menos da mesma forma, porque não têm tempo para fazer muita coisa muito diferente, para mudar o seu sistema todo, cada ano, para adaptar aos alunos, porque eles não têm tempo para isso também, porque eles são pessoas que também estão com dificuldades neste momento. Sim. Então também, para mim, eu tenho uma tendência muito interna de olhar para o que é que eu estou a fazer bem e como é que eu posso usar isso para fazer as coisas melhores ainda e tipo, adaptar as partes que estão com os instintos certos para outras partes. Sim, mas o que nós estamos aqui a chegar à conclusão é que, no fundo, o jornalismo no seu melhor é uma espécie de sistema que depende de outras coisas na sociedade, não é? E que sozinho não faz nada, Exato. não é? E que tem a escola, as infraestruturas, a política, os movimentos cidadãos, a cidadania, a cultura, a arte, ou seja, é uma espécie de... um nó, exatamente, destas ligações todas e que para ser melhor só pode acontecer se estas coisas todas à volta trabalharem em conjunto, evoluírem ou não, etc. E, portanto, sim, é muito difícil... às vezes pode ser um bocadinho até basófias, não é? Sim. Mas a verdade é que o jornalismo, tal como eu disse no início deste programa, é contar se é contar estas histórias e contar-se a sociedade uma à outra, então depende de todas estas coisas na sociedade. Sim, eu acho que... E que vocês falam aqui no programa, não é? Sim. De certa forma. Nós Economia, falamos, espírito cívico, ambiente, tudo isso. Já tivemos agricultura, Sim. já tivemos território, olhar para o território como um Sim, todo. e também é o facto... Sim, e também é o facto de, por exemplo... eu agora ter percebido que aqui é uma cooperativa, este prédio, por exemplo, se eu contar esta história do que é que aconteceu aqui, este prédio pode ser um exemplo para outras pessoas mais tarde virem a fazer exatamente a mesma coisa. É uma cooperativa na construção, Exatamente. mas mesmo isso não, já mas, é ótimo. Sim, mas tudo isso, ou seja, Há muitas opções. essa ideia de que haverá ou poderá haver alguém que, algures no sítio, em Évora, não é? Veja essa história, contar a história ao mundo, do mundo, Sim. é um bocado essa ideia do jornalismo, para voltar ao princípio. Sim. Também devemos estar quase no fim. Sim. Pronto. Sim. Acho que é uma boa ideia, ou seja, para além de ser um nó de muitas outras coisas na sociedade, também faz com que essas coisas se autoconheçam. Ou seja, é um causa e efeito. Exato. Causa e efeito. E acaba por ser uma maneira de melhorar essa comunicação que tu estavas a dizer que precisa de haver. Sim. E faz parte, é quase ajudar que essas conexões todas... É um bocado como as pinturas rupestres. Começa por aí, não é? Sim. Só que é de forma profissional. Sim. E com muito rigor. Sim, ou não, mas pronto, o objetivo é que seja. Sim. Sim, há partes que precisam mais rigor que outras. Sim. Claramente. Sim. Porque, no fim de contas, como também disseste logo de início, também é um contar de histórias. É isso mesmo. E nessas histórias vai haver sempre partes que precisam menos rigor. Sim, mas são mais emocionais, sim. Mas sim. E sim, acho que é isso. Acho que sim. Muito obrigado, Catarina. Nada, obrigada Obrigado eu. por ter-te Uma e boa por esta conversa. conversa. Muito fixe. Obrigado. Obrigada eu. E obrigado por ouvirem. Quanto tempo é que foi?